Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui para, mais uma vez, falarmos a respeito da palavra do Senhor. A palavra de Deus é um livro de princípios, é um livro de doutrinas, e nós nos apegamos a ela, somos orientados por ela para viver na presença do Pai de forma agradável. É pela Escritura que nós servimos a Deus. Então, fazemos bem quando meditamos, quando estudamos e aplicamos em nossas vidas. Isso serve para qualquer livro da Bíblia. E nós estamos tirando princípios do livro do profeta Josué para falar a respeito da conquista da terra de Canaã. Hoje não estamos ao vivo, mas estamos prosseguindo. Você pode então deixar o seu cumprimento, a paz do Senhor aí nos comentários. Comente aí, manda sugestões, suas dúvidas, de que forma você quiser participar. Eu já cumprimento a todos na paz do Senhor. E já quero fazer a oração ao Pai para nós prosseguirmos agora com o 7º estudo a respeito de Josué, para falar hoje a respeito da força e a habilidade dos valentes de Deus. Nós vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer por mais este período, por mais esta honra e esta graça que é poder meditar na tua palavra e tirar dela princípios que farão de nós um povo poderoso e abençoado na terra. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã que tem acompanhado este ensinamento, que esses princípios possam ser aplicados por eles e eles possam viver não num deserto e não muito menos no Egito, mas possam entrar na terra boa que emana leite e mel, que é uma vida abençoada na presença do Senhor. Assim te louvamos, Pai, te bendizemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, do nosso ensino, nós estamos em Josué, no capítulo 1, aonde após Deus dar os mandamentos para Josué, para que colocasse o povo na terra de Canaã, Deus o encoraja, Deus fez a ele promessa, nós já vimos isto. Então Josué agora, para cumprir a sua função, nós dizemos que ele vai contar com 2 grupos. Primeiro é o grupo dos príncipes, e nós já analisamos o perfil desses príncipes. Quem são eles? Eram os líderes no meio daquela multidão, cerca de 3 milhões de pessoas. Então tinha líderes, entre eles, líderes de grupos como de 100, de 50, de 500, de 1000, e de grupos menores também. Mas no versículo de número 12, Josué vai se dirigir agora a um outro grupo. E este grupo é o grupo dos valentes. Especificamente, o texto está falando a respeito dos valentes da tribo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. O texto diz: falou Josué aos rubenitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Uma explicação rápida: por que é que Josué está falando somente com essas 3 tribos?
Claro que não é porque as demais tribos não tinham também os seus valentes e não tinham que guerrear. É que, na verdade, essas 3 tribos já estavam no lugar da herança deles, que era do lado de cá do Jordão. Se tivesse um mapa aqui, seria mais fácil explicar. Ele já estava estabelecido na terra deles. Então eles poderiam simplesmente falar assim: olha, do Jordão para lá, quem vai morar é eles. Então eles é que se virem com suas guerras, não é? Então as outras tribos, já os valentes já estavam decididos a lutar, já tinham que lutar mesmo, mas essas 3 tribos já estavam do lado de cá do Jordão. E foi um acordo que eles fizeram com Moisés, e você querendo pode confirmar lá em Números capítulo 32, em outros locais também, quando o povo estava marchando para o lugar de fato onde Deus queria eles, passando o Jordão, essas 3 tribos citadas aqui se interessaram pelo lugar onde eles estavam do lado de cá do Jordão e falaram: Moisés, nós gostamos dessa terra, nós gostamos dessa terra, o Senhor já nos deu essa terra também, expulsou as pessoas que estavam aqui, e nós queremos ficar aqui, porque é uma terra de gado, e nós somos povo de gado. E aí Moisés achou ruim essa proposta deles, e falou para eles: tem maldade no coração de vocês? Vocês querem ficar aqui que já está resolvido, e na hora da verdadeira guerra, intensa batalha para conquistar o outro lado do Jordão, vocês já vão estar aqui? Então Moisés fez eles prometer o seguinte: quando chegar o momento onde os vossos irmãos tiverem que conquistar cada uma região deles do outro lado do Jordão, os valentes de vocês também vão participar da guerra lá, para que os vossos irmãos também recebam a herança. Então vocês vão na guerra do outro lado do Jordão, e depois que todos os vossos irmãos estiverem estabelecidos e conquistado a sua herança, então vocês voltam para habitar aqui. Imediatamente aqueles homens concordaram e disseram: Moisés, vai ser assim mesmo, nós vamos nos estabelecer aqui agora, mas quando for para conquistar a herança dos nossos irmãos, nós vamos guerrear junto com eles, para que todos eles também recebam cada um a sua bênção. Então eles se comprometeram a isso de boa vontade, animados para ajudar os seus irmãos. E eu já quero dizer que essa já é uma característica dos valentes. O valente é aquele que, havendo ele conquistado para si, uma vez que ele já está bem estabelecido, já está abençoado por Deus, agora ele pensa em como o irmão dele, como a gente é um contexto de igreja, vamos dizer que essas pessoas que já estão bem estabelecidas, já estão bem estruturadas, agora elas pensam: como é que eu posso ajudar os meus irmãos que congregam comigo, para que também desfrutem uma vida melhor, para que também conquistem, para que também avancem. Isso no espiritual, no físico, no material. É uma coisa tremenda, irmãos, como a gente vê no livro de Atos, quando a Bíblia fala que não havia necessidade entre os irmãos, porque os de mais recursos ajudavam os de menos recursos. É uma bênção quando você vê na igreja, irmãos, que tem um bom dinheiro, pagar um curso para um adolescente, um jovem, de uma outra família carente. Veja que coisa bonita chegar um irmão aqui e falar: vem cá, conversar com o pai de uma criança, olha, conta comigo aí, vamos pagar um curso para o seu filho. E um ajudar o outro, isso é uma bênção muito grande da parte do nosso Deus. No contexto aqui de Josué, seria uma batalha, uma guerra, onde os irmãos que já estavam do lado de cá do Jordão, já estavam estabelecidos, já haviam possuído ali o seu espaço, agora eles têm o compromisso de também atravessar o Jordão com os irmãos deles, para que possam lutar junto com eles, para que toda a nação pudesse receber a herança.
Então é por isso que Josué, ele fala somente com essas 3 tribos. Eu estou explicando isso para ninguém achar que só eles iam guerrear. Não, todas as 12 tribos iam guerrear, mas Josué está lembrando a essas 3 tribos do acordo que eles fizeram com Moisés. Então falou, versículo 14: vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado, ou seja, aqui onde já estavam, no Jordão. Porém, todos os valentes devem passar armados na frente dos vossos irmãos, que são os demais, as outras tribos também, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Versículo 16 diz: então responderam Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Quero destacar o versículo 16, onde eles falam: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Isso já é postura de valente. Resumindo a frase, o famoso conta comigo em qualquer situação. Então, falando a respeito dos valentes, meus irmãos, vamos lá. Assim como trouxemos o perfil dos príncipes, eu quero trazer agora o perfil dos valentes. Josué vai contar com os valentes agora. Os valentes seriam, na verdade, a maioria dos adultos, não é? Excluir-se e deveria ser excluído as mulheres, é claro, as crianças de 20 anos para baixo, e também os de mais idade, os idosos. Todos os demais deveriam se encaixar neste grupo dos valentes. Talvez nem todos fizessem parte, mas deveriam. Então, a palavra valente, ela também é sinônimo na Bíblia de os valorosos. Às vezes a Bíblia fala heróis, poucas vezes, mas fala heróis, homens de guerra. São sinônimos. E às vezes a tradução ela vai colocar uma palavra ou outra. E observando então o significado destes sinônimos no original hebraico, nós aprendemos que os valentes têm as seguintes características, que eu vou falar agora, que eu relacionei aqui, como sempre, nós estamos trabalhando com 7, né? 7 características. Os valentes, são homens que têm força, habilidade, disposição, coragem, fé, influência e fidelidade. Veja aí por quantas coisas você deve orar. Veja aí o perfil que você deve se encaixar para ajudar no avanço da igreja na terra, na conquista de almas, na libertação das vidas, fazer com que famílias sejam transformadas. No nosso contexto aqui é tirar o povo de um deserto para colocá-los num lugar melhor, Canaã. Assim é o chamado da igreja. Tirar pessoas de uma vida de miséria e colocá-los numa vida melhor, espiritualmente e em todos os sentidos. E Deus conta com os valentes. Ele não pode contar com todos, é verdade, mas Ele conta com os valentes.
E os que não são valentes devem ser moldados até ser. Você é chamado para ser valente. E neste caso que eu falei aqui, não se exclui ninguém. Por quê? Porque na batalha espiritual, Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovem, Deus usa adulto, Deus usa homem e mulher, e Deus usa os idosos. Veja que no derramamento do Espírito Santo, lá em Atos, nós temos falado sobre isso. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então ele fala, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. E até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito. Deus está dizendo, nessa geração eu uso a todos, porque o meu Espírito estará sobre todos. Hoje nós vamos falar a respeito das duas primeiras características dos valentes: força e habilidade. Força e habilidade. Todo soldado tem que ser forte. Nós sabemos disso. Então, no próprio exército, eles são... Também é trabalhada a força deles, com certeza. Porque, vamos falar primeiro da questão natural. Não dá para você mandar pessoas fracas para uma guerra. E a gente sempre destaca que na época aqui de Josué, na época de Davi, nessa época, não havia uma tecnologia. Não havia um jipe, não havia metralhadora, não havia avião, não havia submarino. Então a luta era realmente, dependia da força do soldado. Força física, para o combate corpo a corpo. Ele tinha que levantar um escudo, às vezes pesado, uma espada, e ele tinha que lutar por horas. Então ele tinha que ter uma boa resistência física. Um soldado tem que ser forte. E na luta espiritual, não é diferente. O que é diferente é o tipo da batalha, é lógico. Mas o Espírito Santo ordena por meio de Paulo: sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Aí ele está se referindo à guerra espiritual que nós temos que travar contra o exército organizado do diabo. E você se lembre que o mundo espiritual, ele é como o mundo natural. No mundo natural, a pessoa, para se tornar forte, então ela depende de uma boa alimentação, de um exercício. Aqueles que querem ficar ainda mais forte frequentam uma academia de musculação, tomam seus suplementos, são disciplinados, evitam algumas coisas, que podem prejudicar a sua saúde, porque ele está se dedicando, ele quer ser uma pessoa forte. Às vezes ele quer participar de algumas competições ali, não é? Então ele se dedica a se tornar uma pessoa forte. Então existem maneiras de se alcançar uma força maior. E tem pessoa que se dedica tanto, que às vezes ele levanta aí 300 quilos. Se olhar mesmo aí pelo YouTube, internet, aí os campeões aí de levantamento de peso, tem pessoa levantando 400 quilos. Porque adquiriram uma grande força. No mundo espiritual, nós também podemos sair de uma situação de fraqueza para uma situação de força. Porque quando Paulo fala fortalecei-vos no Senhor, ele já está considerando nós estarmos fracos. Porque se eu já sou forte, ele não precisa falar fortalecei-vos. Ele está dizendo, se acaso, porque alguns estão com força, outros não. Se acaso você está fraco, saiba que existe recurso para você se fortalecer. Eu tenho dito que todo o perfil dos príncipes, Deus pode trabalhar em nós, e todo o perfil do valente, Deus pode trabalhar em nós. Não é porque você não se vê capacitado, que isso não pode mudar. Fortaleça-se no Senhor, seja forte, para ter essa primeira característica do valente, adquira força espiritual.
Mas você vai fazer o quê? Pastor, qual é o meu alimento? Qual é o meu suplemento? Qual é o meu exercício? Pois é, agora estamos falando de uma batalha espiritual. Então você sabe quais são as atividades espirituais que te fortalecem, para que você já entre nesse perfil do valente. Você sabe que nós temos falado de 4 atividades principais, 4 atividades que deixam o crente forte, capacitado. Primeiro, é a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece qualquer irmão. A palavra de Deus fortalece qualquer irmã. Isso nós vemos de forma direta na Bíblia. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. O autor da carta diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E eu tenho dito que no grego a palavra eficaz vem de energeia. Energeia é da palavra que nós temos na língua portuguesa, energia. Isso é força. Então a palavra de Deus, ela tem força, ela tem poder. E ela é viva, ela atua, ela é eficaz. Quando nós nos alimentamos da palavra, estamos nos alimentando de força espiritual que vem da palavra de Deus. Medite na palavra. A palavra trabalha em nós. Lembre-se que a palavra, a Bíblia fala que ela cura, não é? Salmo 107, versículo 20. A palavra nos cura, a palavra nos restaura, a palavra nos edifica, a palavra nos abençoa, a palavra nos santifica, a palavra nos faz forte e nos coloca sobre uma rocha, Mateus 7, 24. Ou seja, essa expressão, aqueles que ouvem a palavra e vivem a palavra, é comparado a um homem edificado sobre a rocha, ou seja, alguém forte, alguém capaz, poderoso. Você que é um valente, você que quer caminhar conosco na linha de frente da batalha, conduzindo grupos, pregando, ensinando, ministrando, impondo as mãos e orando e vendo a cura acontecer, a libertação acontecer. Alimente-se da palavra, porque todo valente tem que se alimentar da palavra de Deus. Segunda atividade do valente, para que se torne forte espiritualmente, é a oração. Ninguém tem dúvida disso. Tiago 5,16. Eu vou falar como seria uma boa tradução para esse texto. Seria assim: no grego, a palavra energia está aqui. Se você consultar qualquer texto no grego, você vai encontrar a palavra energeia aqui, ou algo, né, que vem de energeia. Então o texto diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito. O correto seria dizer: por sua eficácia, ou por sua energeia. Então, é assim, muito poder tem a oração energizada do justo. A oração contém energia, a oração contém poder, força, na própria oração. Quanto mais oramos, mais nos fortalecemos espiritualmente. Por quê? Porque a oração é um exercício que o Espírito Santo opera em nós. A oração não é algo humano. Quando você está orando, lembre-se, Romanos 8, 26, 27 diz que não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo, ele veio até nós. E ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é o Espírito Santo se movendo em nós enquanto oramos. É por isso que nos fortalecemos. Judas, versículo 20, fala: mas vós, ó amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Veja, edificando, crescendo, se fortalecendo.
alcançando maturidade, orando no Espírito. A oração no Espírito contém energia divina. Então o texto diz isso. Muito pode em sua eficácia, ou seja, por sua energia, a súplica do justo. Quando você ora por você mesmo, você se enche de uma energia de Deus, porque é o Espírito se movendo quando você ora. Quando você ora para por outra pessoa, você está mandando força a ele. Então você deve orar também pelas pessoas. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás nos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. O que é desfalecer? Perder as forças, desabar. Mas a oração de Jesus ia fazer com que Pedro não desfalecesse, ou seja, ia aumentar a força de Pedro. Porque a oração contém energia. Libera energia sobre a sua própria vida orando no Espírito. Terceira atividade é o jejum. Lá em Mateus 9, os fariseus perguntaram por que é que nossos discípulos jejuam, os de João Batista jejuam, os seus discípulos não jejuam. Então aí começou-se um diálogo a respeito do jejum. E nesse diálogo Jesus falou para eles: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos, para que não se rompa o odre. Eu estou resumindo aqui, mas o que Jesus quer dizer é: quando eu for tirado, e o Espírito Santo vier, então eles vão jejuar, e conforme eles jejuarem, o vinho vai se renovando na vida deles. Quanto mais jejum, meus irmãos, mais vinho novo. Vinho novo é a unção do Espírito, é a presença do Espírito, é o poder de Deus, simbolizado aqui por vinho novo. Então o jejum produz vinho novo em nós. É o que Jesus quis dizer. Então, o jejum levanta valentes. O jejum nos levanta como soldados, prontos para guerrear. E a quarta atividade que nós precisamos é a adoração. Louvor e adoração a Deus. Não algo assim, eu diria, de forma natural ou simples, embora seja bênção, já vou explicar o que eu quero dizer. Mas algo programado, algo planejado. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, meus irmãos, a gente que é crente, servo de Deus, é muito comum as músicas cristãs já estarem na nossa cabeça. Glória a Deus por isso, não é? A gente convive no meio do louvor, então a gente se pega cantando, louvando. Você está fazendo alguma coisa, está na sua casa fazendo uma coisa qualquer, e o louvor, você está ali cantando ao Senhor, isso é uma bênção. Mas existe algo ainda mais profundo do que isso, é quando você entra no seu quarto, num lugar reservado, de forma objetiva para adorar o Senhor. Aí pode ser com CD, pode colocar lá um CD, então você vai erguer as suas mãos, você vai adorar, você vai glorificar a Deus, você vai se ajoelhar, você vai dar glória enquanto você adora, louva, exalta o Senhor. Quem sabe 1 hora, 2 horas, um período específico só para adoração. Qual o resultado disso? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e salmodiando ao Senhor no vosso coração e dando graças a Deus por tudo. Então, a adoração, o louvor, ele nos fortalece, nos deixa cheios do Espírito, isto é, nos levanta para ser valentes, porque nós adquirimos força espiritual, poder espiritual para a obra de Deus. Então, como um valente, não se esqueça dessas 4 atividades. São essas 4 atividades que vão gerar outras armas para nós. Que alguém fala: mas pastor, só tenho que fazer isso, a armadura de Deus vai além disso. Sim, mas é que tem algumas atividades que geram outras. Por exemplo,
Santidade. Eu não consigo, na minha força, andar em santidade. Mas essas 4 atividades vão gerar santidade em mim. Se eu orar, jejuar, ler a palavra, adorar a Deus, então virá força para que eu ande em santidade. E a própria santidade é uma arma poderosa de Deus. Mas eu, sozinho, não posso produzir. Agora, ler a Bíblia eu posso, sozinho. Eu não preciso de Deus. Eu preciso da minha voluntariedade em ler. Então, pela palavra, o Senhor vai me fortalecer. Oração também é uma decisão minha. Eu vou lá e vou orar. Jejuar também é uma decisão minha. Ler a palavra, adorar, jejuar, essas 4 atividades são coisas que eu posso fazer. E quando eu faço, vai ser gerado o que eu não posso fazer, mas que eu preciso. Santidade é uma delas. Eu vou andar em santidade. Agora eu vou ter força para isso. Outra coisa é que essas 4 atividades vão me dar uma fé sobrenatural. Eu, por mim mesmo, não posso produzir fé em mim. Como é que eu vou conseguir? Não posso. Mas orando, jejuando, lendo a palavra, adorando a Deus. Então, a fé vai crescer em mim. Lembra que eu falei de Judas? Edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, a fé que eu sozinho não posso produzir, por essas atividades serão geradas em mim. Terceira coisa que essas 4 atividades vão gerar é o que nós chamamos de unção do Espírito Santo, que é o poder de Deus, Então, o poder de Deus é gerado, os dons espirituais, a gente começa a exercer agora um poder agora para orar por pessoas, para expulsar os demônios. A unção é gerada por essas atividades. Veja que Jesus ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, no deserto, aliás, e de lá ele saiu com uma poderosa unção na sua vida para realizar a obra do Pai. Essas 3 coisas, faltou uma agora. É a autoridade do crente. Caminham junto, fé, unção, autoridade, caminham juntos. E essas 3 coisas são geradas pela oração, palavra, jejum e a adoração. A autoridade também, que é você dizer ao demônio, sai, e ele vai sair. É você falar para o cego, enxerga, e ele vai enxergar. Falar para as dores no corpo, desapareçam, vão desaparecer. A autoridade. A autoridade, ela não tem limite, porque nós vemos Josué com autoridade fazer o sol e a lua parar. Nós vemos Eliseu com autoridade ressuscitar até morto. Paulo, Pedro, que falou para a menina morta, Tabita, levanta. Autoridade. Então veja que essas 4 atividades que eu falei para você vão gerar em você outras que vão te levantar cada vez mais e vai te fazer andar no perfil do valente. Deus precisa levantar valentes, meus irmãos, mas os valentes são aqueles que se fortalecem, que a primeira característica do valente é que ele é forte. O crente que não ora, não busca Deus, não jejua, não lê a palavra, não adora a Deus, é só atividade natural, terrena, claro que ele não é forte, então ele também não é valente, e aí não podemos contar com ele para a conquista, para o avanço da igreja. Então você que quer ser um líder, não deixe de buscar o Senhor nessas 4 atividades, que vão te gerar as que você precisa para fazer a obra de Deus. Aleluia. Agora eu estou colocando aqui uma diferença entre força e habilidade. A segunda característica do valente de Deus é a habilidade. E eu quero colocar para você, no mundo natural, a diferença entre força e habilidade. Então veja só, a habilidade é a capacidade de lutar, ou é saber como lutar. Então tem pessoa que ela é forte, estou falando no mundo natural por enquanto. Tem pessoa que ela é forte, mas ela não sabe lutar, ela não tem habilidade.
Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa adquire uma força enorme pelos exercícios, porque está na academia, musculação, suplementos, ele se dedica. Como eu disse, tem uns aí que levanta 350 quilos, 400 quilos. Os campeões mundiais, claro, para chegar nisso aí é difícil, né? Mas tem aqueles que até isso suportam. Mas tudo que eles adquiriram foi uma grande força. E eles querem que essa força aumente cada vez mais. E agora imagina uma outra pessoa que não se dedica tanto em adquirir força, mas ela aprende diversas artes marciais. Como por exemplo aí o grande campeão aí, né? Não sei se é ainda ou foi, Anderson Silva, que parece que luta tudo quanto é arte marcial, não é? É jiu-jitsu, kung fu, karatê, judô, taekwondo, capoeira. O cara luta tudo, mas ele não é tão forte, ele não levanta 400 quilos, pelo menos acho que não. Numa luta, quem ganharia? Uma pessoa que levanta 350 quilos ou 400, ou um cara habilidoso como o Anderson Silva? Você veja que se o cara que é mais forte conseguir agarrar ele, aí pode ser que ele ganhe, mas o cara que é habilidoso, meu irmão, ele é muito rápido, ele pula daqui, pula dali, o pé dele ele consegue levantar lá em cima e chuta a cara do fortão, daqui a pouco está dando murro no fortão e ele sabe onde bater. Tem hora que por mais forte que o cara seja, ele vai tombar. Então existe diferença entre força e habilidade. Numa luta, geralmente, quem vai vencer é quem tem habilidade, não quem tem força. Por isso essa separação. O valente tem que ter força e tem que ter habilidade. Então, espiritualmente, como é que funciona isso? Eu não quero que você pense assim, pastor, então você me convenceu de que o que eu preciso não é ter força, eu preciso ter habilidade. Precisa dos dois. Não dá para um só não funciona. Espiritualmente não funciona, naturalmente pode funcionar, mas espiritualmente não funciona. Eu vou te explicar por quê. No mundo natural, uma pessoa muito habilidosa pode vencer uma pessoa bem mais forte do que ele, pode. Mas no mundo espiritual, o que acontece? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós lutamos contra o diabo, contra demônios. Então, não adianta só a nossa habilidade para lutar, sem força para derrubar, porque imagina eu lutando contra essa parede que está aqui, ó. Por mais habilidoso que eu seja, eu nunca vou derrubar essa parede. Eu posso dar golpes, eu posso dar piruetas, posso dar cabeçada, joelhada, posso dar aqueles golpes de kung fu, mas a parede, ela é muito resistente, não vai cair nunca, diferente do ser humano. Essa aí é a diferença. Então o crente, ele precisa de força espiritual e saber lutar. Tem crente que ele é muito forte espiritualmente. Sabia? Ele é forte espiritualmente. Mas eu vou te falar qual que é o problema. Então ele ora, ele busca, ele vai para o monte, ele jejua, ele lê a palavra. Isso traz a ele uma estrutura poderosa. Mas eu vou te explicar assim. Suponhamos que ele congrega numa igreja que diz a ele que hoje em dia não podemos mais expulsar demônios. Nós estamos na defesa, que existe esse ensino. O ensino que diz que é errado, nós dizemos para um demônio, saia dele. Porque nós não temos que falar, o Senhor te repreenda, nós estamos na época agora de defesa e não de ataque. Ou seja, são igrejas que ensinam o crente, não ataque o diabo. Então você tem força, você tem poder, mas está errado, você não pode atacar demônios, você não pode fazer isso. Tem as igrejas que falam que os dons já não operam hoje. Então hoje não tem profecia, não tem língua estranha, Deus não cura mais, Deus não liberta mais, Deus não age mais como agia na época dos apóstolos. Então essas informações falsas vão anular
o nosso avanço. Nós não vamos libertar ninguém, não vamos curar ninguém, não vamos ajudar ninguém. Força nós temos, mas não temos habilidade, não somos treinados para lutar. Somos treinados somente para permanecer firme. O diabo é que nos ataca, mas nós, com a força que temos, nos mantemos firmes. Ele não nos derruba. Mas nós também não fazemos nada, porque nós somos desmotivados a isso. Então a habilidade necessária para o crente é quando ele aprende a lutar. Então, você sabe que quando Jesus desceu lá do monte, ou eu falo monte, né? A Bíblia fala deserto. Quando ele saiu do deserto, depois dos 40 dias, só um momento aqui. Imagina o poder espiritual que Jesus estava. Imagina o que estava dentro dele depois de 40 dias orando, jejuando, meditando na palavra e adorando a Deus, 40 dias sem parar, só na presença do Pai. Imagina como Jesus estava poderoso, vamos dizer, dentro de si, no seu espírito, na sua alma, no seu ser, até no seu corpo, porque a unção envolve tudo. No entanto, com essa força toda que estava nele, se ele ficasse do lado endemoniado, o endemoniado ia continuar endemoniado. O doente ia continuar doente. O morto ia continuar morto. Mas Jesus sabia lutar contra isto. Então, com o poder que ele tinha, ele também sabia lutar. Como é que se luta contra o demônio? A habilidade para lutar com o demônio é com a força adquirida você dizer: eu te ordeno, saia dele. Aí o demônio saiu. Jesus via o cego, então ele exercia autoridade. Poder ele tinha, mas enquanto ele não abria a boca, o homem não era curado. Então ele falava para o cego: enxerga. Para o coxo ele falava: levante e anda. Para o morto ele falava: ressuscite. Aí estão os golpes daquele habilidoso que eu falei. Aí estão os golpes, ele olhar para a tempestade. Jesus, irmão, ele tinha muito poder enquanto ele estava dormindo. O poder não vai embora quando está dormindo. Ele estava no barco dormindo, tranquilo, e lá fora estava um vendaval, as ondas. Jesus se levantou cheio de poder. E sabe o que ele fez? Lutou contra aquilo, exercendo autoridade e dizendo: aquieta-te. E então, tudo fez uma bonança. Então o crente, ele adquire habilidade para lutar quando ele estuda a palavra. Então ele se aprofunda na doutrina da fé, da autoridade espiritual que todo crente tem, o poder do nome de Jesus, a palavra como espada do Espírito, o poder para abençoar e amaldiçoar, ligar e desligar, coisas como isso. O poder da intercessão, confronto, batalha no mundo espiritual. Aí o crente está usando a sua habilidade. Por quê? Porque ele está lutando. Ele não apenas adquiriu força, mas ele também tem a habilidade. Ele sabe como lutar. Então, nas quartas-feiras aqui na igreja, nós estamos justamente aprendendo sobre isso. Nós já sabemos como adquirir força. Aí tem que orar bastante, tem que buscar o Senhor, tem que se dedicar, se consagrar a Deus. Isso nos dá força. Mas como lutar? Então começamos pelo ministério profético, porque ali já tem essas coisas que eu falei com os irmãos. Poder da palavra ungida. Como que nós avançamos contra os demônios? Como que nós agimos quando nos deparamos com um enfermo? Pessoas que estão em depressão, em luta, em crise. Como que Deus opera a cura interior? Como é que Deus opera a cura física? Então, esse objetivo é que nós aprendamos a lutar. Então, veja só, meus irmãos. Eu não vou avançar muito hoje, porque
Se entrar em outro assunto, aí o tempo passa, mas eu quero fazer 3 ministrações a respeito dessas 7 coisas que eu falei. Hoje eu estou falando de força e habilidade, porque são coisas ligadas uma à outra. Então, eu vou deixar para a próxima ministração falar sobre disposição, coragem e fé dos valentes. Hoje eu quero te convidar a adquirir força. Você que congrega aqui na igreja, nós estamos levantando a nossa equipe ministerial. Então nós precisamos contar com pessoas fortes. E pessoas fortes não são as pessoas naturalmente fortes, que devem ser fortes, mas aquelas que resolveram adquirir força, como eu falei de alguém da musculação. A pessoa magrinha assim como eu, assim, mas ele fala, eu quero ficar bombadão. Então ele começa a se dedicar. E aí ele consegue ficar forte mesmo, tanta dedicação, tanta disciplina. Assim também o crente forte é aquele que fala, de hoje em diante eu vou ser forte. Porque eu vou levar mais a sério, vou buscar mais o Senhor. E eu vou adquirir uma força, vou me tornar um valente para esse ministério. E outra coisa que eu quero te convidar é ter habilidade na guerra. Ou seja, saiba lutar, saiba fazer a oração de defesa e a oração que ataca. Saiba se defender contra o inimigo e também repreender o inimigo. Adquira uma poderosa fé, aprendendo aqui conosco o ministério profético, para falar para as situações e verem elas mudarem. São habilidades. Então esse é o nossa ministração de hoje. Josué, ele convocou os príncipes e os valentes, e você já está percebendo o porquê que ele precisa dessa equipe. Os valentes são pessoas dispostas e capazes para lutar. São pessoas que têm habilidade com as armas e têm força, então eles são capazes de enfrentar o inimigo. Eu quero dizer a você que assim como Josué precisava desta equipe, precisou, não é, dessa equipe, todo pastor precisa de uma equipe de valentes, de pessoas dispostas a se fortalecerem e também a tomar as armas espirituais, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas e destruir sofismas e tudo que veio da parte do diabo. As armas do Senhor, elas são capazes de derrotar. Agora nós precisamos aprender a manusear essas armas. E quando nós aprendemos, vai se cumprir Efésios capítulo 6 para nós. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo e depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero ainda ler o Salmo 18, onde nós vemos Davi citar justamente essas duas coisas na vida dele. Davi, ele fala que ele tinha uma grande força e também tinha habilidade. Então veja que são duas coisas diferentes. Salmo 18, versículo 32 diz, o Deus que me revestiu de força. Então primeiro ele fala que Deus deu a ele força física. Mas só a força física para Davi não ia resolver muito. Por quê? Porque eu já expliquei. Às vezes a pessoa é forte, mas se o outro for mais habilidoso, vai ganhar dele, embora ele cansa. Então Deus deu a Davi força, e ele fala que a força dele era tão grande, que ele podia vergar um arco de bronze. Mas ele também fala no versículo 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate, ou seja, ele me treinou para lutar. Deus deu a Davi força e também treinou ele na espada, no escudo, ensinou ele a abaixar, se esquivar, porque ele fala que o Senhor o treinou para o combate, adestrou a mão dele para a guerra. Assim nós vamos orar. Eu quero pedir ao Senhor que te fortaleça, te levante como um valente na terra. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar a Ti pela Tua palavra e pedir ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor esteja suscitando valentes na igreja.
esteja moldando as nossas vidas, por meio, sim, meu Pai amado, do nosso empenho, da nossa busca, lendo a palavra, meditando nela, orando, jejuando, adorando, nos consagrando a Ti. Que venha uma grande força e uma equipe de homens e mulheres fortes se levantem nesta igreja, mas também homens habilidosos, é a segunda característica do valente, homens que têm habilidade, ou seja, bons pregadores, bons mestres, bons oradores, ministros de libertação, pessoas que usam autoridade, que ministram em fé, que conhecem as armas do Senhor, conhecem a sua posição espiritual e por isso avançam no poder do nome de Jesus. Te agradeço, meu Pai, porque eu sei que do Senhor virão essas coisas. No nome de Jesus, quero te louvar. Quero te abençoar, meus irmãos, que Deus te abençoe. Até o próximo ensino, até a parte 8, onde nós veremos um pouco mais do perfil dos valentes. Amém? Para que o Senhor possa nos moldar e nos treinar para uma grande obra. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.